Fala, espectadores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje teremos as notícias sobre o mercado da bola europeu. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é sobre transferências confirmadas e a segunda parte é sobre algumas especulações, algumas transferências que podem acontecer neste mercado da bola. Então fique com o vídeo, que o vídeo ficou muito legal, então fui! A Inter de Milão oficializou a contratação em definitivo do meio-campista belga Radja Nainggolan, que chega à equipe nerazzurra após defender a Roma nas últimas 5 temporadas. O belga de 30 anos passou por exames médicos para assinar o contrato que é válido até 30 de junho de 2022, informou o clube em comunicado oficial. Nainggolan, que não foi incluído na lista final do técnico da Bélgica, Roberto Martins, para a Copa do Mundo, vai atuar sob o comando de Luciano Spalletti, com quem já trabalhou anteriormente na Roma e teve bom desempenho. A Inter não informou o valor da transferência, mas a imprensa local estima que foram pagos cerca de 24 milhões de euros, pouco mais de 100 milhões de reais. A Roma confirma a contratação do meia Javier Pastore, de 29 anos, do Paris Saint-Germain, por 24,7 milhões de euros, equivalente a 108,7 milhões de reais. Pastore, que conquistou 19 títulos em 7 temporadas no PSG, assinou contrato de 5 anos e usará a camisa 27, informou o clube italiano em comunicado. Pastore, que já disputou 30 jogos pela seleção argentina, foi ovacionado ontem quando chegou à capital italiana e assinou seu contrato até 2023 após passar por exames médicos. O Arsenal anunciou a contratação do zagueiro Sócrates Papastathopoulos junto ao Borussia Dortmund. O grego esteve no clube alemão nas últimas 5 temporadas e chega aos Gunners para um contrato de tempo não revelado, assim como o valor da transferência. Sócrates chega à Premier League depois de 6 temporadas na Bundesliga. No futebol alemão, o zagueiro venceu a Copa da Alemanha e conquistou 2 vezes a Supercopa da Alemanha, além de ter jogado com Aubameyang e Mkhitaryan, que voltam a ser seus companheiros de clube. Justin Kluivert foi contratado pela Roma em um acordo inicial de 17 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais. O jogador de 19 anos deixou o Ajax após rejeitar uma oferta de contrato do clube holandês e criticá-lo em uma entrevista no mês passado. Kluivert já tinha tido seu nome associado a diversos clubes, mas a Roma se tornou a equipe afortunada a fechar com o jovem holandês. Além de 17 milhões de euros, o clube holandês ainda poderá receber mais de 1,5 milhão de euros, cerca de 6,5 milhões de reais, de acordo com a sua performance, e também outros 4 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, caso ele seja vendido por um preço maior no futuro. A Juventus finalmente deu um fim às especulações e anunciou oficialmente a contratação de João Cancelo. O lateral direito português de 24 anos acertou com o clube italiano por 5 temporadas e se tornou o terceiro reforço contratado por Massimiliano Allegri nessa janela de transferências. Cancelo esteve emprestado ao Internazionale na última temporada pelo Valência da Espanha, time ao qual era vinculado. O valor da negociação entre os clubes foi de 40,4 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais. O jogador irá receber um salário de 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões por temporada. Revelado pelo Benfica, o jogador ganhou visibilidade ao jogar no Valência. No clube espanhol, fez 91 jogos, marcando 4 gols e dando 9 assistências. Na última temporada foi emprestado para a Inter de Milão e fez 28 partidas, anotando gol e 4 assistências. O atacante Lautaro Martinez finalmente anunciado pela Inter de Milão como reforço para a próxima temporada. O jogador argentino já está acertado com o clube italiano desde fevereiro, mas ficou no Racing até o início da Copa do Mundo. O vínculo será por 5 anos e a transferência foi fechada em 17,6 milhões de libras, aproximadamente 80,4 milhões de reais. Formado nas categorias de base do Racing, Lautaro ganhou muito destaque nas últimas campanhas do time principal e se tornou uma das principais promessas do futebol argentino. Na última temporada, o atacante marcou 18 gols em 29 jogos.
O goleiro Alisson pode estar de malas prontas para Londres. Segundo o jornal espanhol Marca, o jogador da Roma poderia se transferir para o Chelsea, que teria iniciado as tratativas com o clube italiano nesta semana e oferecido nada mais nada menos que 312 milhões de reais para comprar um dos goleiros mais cobiçados do futebol mundial. Inicialmente, Real Madrid e Liverpool concorriam para assinar com o jogador brasileiro. Porém, as ofertas dos dois clubes apresentadas à diretoria da Roma não agradaram. O time espanhol chegou a oferecer 176 milhões de reais para adquirir Alisson, valor muito inferior às ambições romanas. Nos bastidores, Alisson teria deixado claro seu desejo de jogar no Real Madrid, atual tricampeão da Liga dos Campeões e considerado o maior clube do planeta. Porém, sem sucesso nas negociações e com a contratação do jovem goleiro Adrian Lunin, de apenas 19 anos, os merengues não deverão se esforçar ainda mais para ter o titular da seleção brasileira. Alisson, por sua vez, segue focado na Copa do Mundo. O goleiro deixou as negociações a cargo de seus representantes e só definirá seu futuro após o fim da campanha da seleção brasileira na Rússia. O meio-campista Jorginho, que atualmente defende o Napoli da Itália, está muito próximo de acertar sua transferência ao Manchester City. O jornal inglês Mirror revelou ter entrado em acordo com o agente do jogador João Santos, que por sua vez teria dado detalhes a respeito do estágio em que se encontra a negociação. Segundo o empresário brasileiro naturalizado italiano, já teria passado por Manchester para iniciar as conversas e estaria no aguardo de um telefonema do presidente napolitano, Aurélio de Laurentiis, ou do diretor de esportes, Cristiano Giuntoli, para retornar à Inglaterra e fechar o acordo com o City. Faltaria, portanto, apenas autorização para que o volante troque de clube na próxima temporada. De acordo com o periódico britânico, a transferência custaria cerca de 43 milhões de libras esterlinas, mais de 215 milhões de reais, aos cofres do Manchester City, que teria oferecido um contrato de 5 temporadas ao jogador. Não será apenas o Manchester United que vai brigar pela contratação de Gareth Bale. De acordo com os jornais europeus, Tottenham e Bayern de Munique também estão na disputa pelo galês do Real Madrid. De acordo com o jornal Independente da Inglaterra, o Tottenham está disposto a ter Bale na próxima temporada. O clube do técnico Maurício Pochettino estaria disposto a pagar 200 mil libras, cerca de 986 mil reais, mensais de salário, além de eventuais bônus. Contudo, segundo o jornal, Bale está mais propenso a atuar no Manchester United, caso volte à Premier League. Na última segunda-feira, o The Sun adiantou que o clube prepara uma oferta de 220 milhões de euros, cerca de 938 milhões de reais, além de pagar salário ao nível de Lionel Messi, cerca de 38,5 milhões de euros. Na Espanha, o AS aponta o Bayern de Munique como possível destino para Bale, apesar de a diretoria afirmar que o clube não gastará muito na próxima janela de transferências. Os bávaros estariam dispostos a abrir o cofre pelo galês. De acordo com alguns veículos da imprensa inglesa, o Manchester City está perto de acertar a contratação do atacante Mahrez do Leicester. De acordo com o jornal The Independent, a negociação deve ficar na casa de 60 milhões de libras, cerca de 271 milhões de reais. Esta não é a primeira investida do Manchester City no atacante Mahrez. Em janeiro, na janela de inverno do mercado europeu, o time de Pep Guardiola tentou a contratação do jogador, mas não teve sucesso na negociação. Mahrez ainda não se representou ao Leicester para a próxima temporada. Ganhou mais alguns dias de férias, segundo a publicação. A tendência é pela reapresentação da próxima semana, mas algo que pode não acontecer se ele acertar com o Manchester City. Esta pode ter sido a última temporada de Paul Pogba com o Manchester United. O francês não tem sido destaque no time titular dos Red Devils e a sua relação com o técnico José Mourinho está estremecida. Assim, vários jornais europeus já especulam a saída de Pogba do time inglês e apontam seus possíveis destinos. Juventus é a favorita na corrida para contar com o meia. Segundo a publicação, Pogba vê com bons olhos retornar ao clube que defendeu entre 2012 e 2016, onde teve a oportunidade de brilhar para o mundo. No entanto, o alto salário de Pogba é o principal empecilho. Os 30 milhões de reais por ano teria que ser reduzido para caber no orçamento da velha senhora. Parece que a novela por trás do próximo destino de Gianluigi Buffon está perto do final feliz. Segundo o Calcio Mercato, o Paris Saint-Germain fechou a contratação do experiente goleiro italiano.
O clube francês ofereceu o contrato de 2 temporadas para Buffon, que vê com bons olhos a chance de encerrar sua vitoriosa carreira ganhando a Liga dos Campeões, o único título que falta para o camisa 1. Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, quer de todas as maneiras que Didi se aposente em Paris e não mede esforços para viabilizar a transferência. Ainda de acordo com o Calcio Mercato, o goleiro deu sinal verde para que os trâmites sejam feitos para a concretização do vínculo com o clube francês. Segundo o jornal inglês The Mirror, Lucas Paquetá pode ser o próximo jovem brasileiro a ser vendido. O Liverpool viu o jogador como alternativa para a fracassada negociação com Nabil Fekir, do Lyon. A proposta seria na casa das 43 milhões de libras, cerca de 212 milhões de reais. O Flamengo busca a renovação do contrato do meia visando o aumento da multa rescisória. O atual vínculo vai até 2020. No entanto, o clube se movimenta para estender até 2022 e subir a multa para 80 milhões de euros, cerca de 350 milhões de reais. Na lista de suplentes para a Copa do Mundo e o destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o jogador vem despertando interesse de grandes clubes e os rumores de transferência para a Europa crescem a cada dia. No entanto, o Valência da Espanha segue com a prioridade sobre qualquer transferência do meia, devido à negociação pelo goleiro Diego Alves, que veio do clube espanhol. Com isso, qualquer proposta que seja aceita pelo Flamengo, o Valência tem o direito de igualar a oferta e levar o jovem à Espanha. Já sabendo que pode perder Paquetá caso algum clube pague a multa rescisória, o Fla espera manter o jogador até o final do ano, já que Vinícius Júnior e Felipe Viseu vão deixar o clube neste meio de temporada. A permanência do atacante Cristiano Ronaldo no Real Madrid parece cada vez mais improvável, de acordo com as informações da imprensa espanhola. Nesta terça-feira, a rádio Cadena C apontou que o Real Madrid está disposto a negociar com a Juventus. Já o apresentador Josep Pedrerol foi além e disse que o jogador vai mesmo deixar o Santiago Bernabéu. De acordo com a Cadena C, o clube espanhol espera uma posição do jogador para ter a certeza que ele não quer mesmo continuar em Madrid. O valor para comprar CR7, que tem 33 anos, seria na casa de 100 milhões de euros, cerca de 454 milhões de reais, mesmo valor apresentado por Josep. O futuro de Cristiano Ronaldo ficou em aberto desde a final da Liga dos Campeões em Kiev, após a vitória por 3-1 sobre o Liverpool e o título do Real Madrid. O português deixou no ar a possibilidade de mudar de clube. O jornal italiano Tuttosport publicou o interesse da Juventus e outros veículos da Espanha confirmaram a tentativa da velha senhora de tirar CR7 do time galáctico. Então esse foi o vídeo, e se você gostou já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos, certo? Então muito obrigado por ter assistido, então fui!